Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Vanderleia e nós hoje vamos falar sobre a organização social e política pré-colombiana. Então, nós iremos falar sobre essa organização dos povos pré-colombianos. Vamos lá, pessoal? Olha só, iniciaremos falando sobre a organização social pré-colombiana. Onde estavam localizados esses povos pré-colombianos? Observem o mapa. Dê uma olhadinha aí no slide e olhem as localizações. Nós temos na Península de Yucatán, nós temos os povos que estavam localizados ali, que eram os maias, tá bom? Hoje, essa Península de Yucatán, nós temos Guatemala, né, Belize, temos também El Salvador, nessa região, e um pedacinho do México também. Temos a região central do atual México, que eram os astecas que habitavam essa região. E hoje nós temos, né, o atual México nessa região, que era anteriormente habitada pelos astecas. Depois nós temos mais abaixo no mapa o Império Inca. O Império Inca corresponde à região da Colômbia até a Argentina. Nós conhecemos bem, né, os Incas, que são os nossos vizinhos aqui, muitas viagens, né, que realizamos turísticas até Machu Picchu, no Peru, da qual o Império Inca também se estabeleceu nesta região. Então vamos lá, pessoal. Olha só, nós iremos falar agora um pouquinho sobre os astecas. Como que esses povos se organizaram durante esse período antes da chegada do europeu. Para falar um pouquinho sobre os astecas, é importante falar da sua grandiosidade, as construções gigantescas que impressionaram os europeus quando aqui chegaram. É interessante também falar sobre o poder centralizado. Havia uma centralização do poder, do qual o imperador era como uma figura divinizada, havia essa divinização. Era uma sociedade militarista, rígida e teocrática. Por quê? Porque o imperador tinha o poder divino para essa sociedade. E interessante também é dizer que os astecas, eles eram um povo guerreiro, tradição guerreira. E onde eles se estabeleceram, né? Eles são descendentes de um povo chamado de mexicas, né? E eles se estabeleceram nessa região a partir de conquistas, né? Eles foram conquistando territórios, por isso a tradição guerreira. E os povos que eram dominados, eles submetiam-os a pagar tributos, impostos. Vamos ver um pouquinho como que era essa organização da sociedade asteca. É interessante que vocês observem a pirâmide. Temos uma pirâmide e se vocês observarem lá no topo da pirâmide, nós temos o governante, o imperador, que era considerado um deus, né? Então, por isso, o poder teocrático. Abaixo do governante, nós temos os altos funcionários, sacerdotes e chefes militares. Lembrando que eles eram guerreiros, tradição guerreira. Então, essas três classes formavam a aristocracia da sociedade asteca. Abaixo, nós temos artesãos e comerciantes. Vocês podem observar a pirâmide. Eles também faziam parte dessa aristocracia, né? Eram importantes porque os artesãos e comerciantes eram muito importantes na sociedade asteca. E abaixo, na base dessa pirâmide, nós temos os escravizados. Aí você se pergunta, quem eram os escravos, professora, na sociedade asteca? Eram os derrotados por guerra, eram vendidos também. Como assim vendidos? Devido dívidas, né? Eles também eram feitos escravos e também por crimes praticados dentro da sociedade. Então nós temos aí a organização dessa pirâmide social do povo asteca. Lembrando também que os astecas, né, a sua capital famosa, Tenochtitlán, tá? Da qual se erguiu hoje, né, a cidade do México, e a cidade de Tenochtitlán era grandiosa, como eu disse no início, e os europeus ficaram impressionados, porque na Europa, nesse período, que era a Idade Moderna, que nós estávamos vivendo, né, final do século XV, início do século XVI, eles ficaram impressionados com essa gigantesca construção, devido à sua base arquitetônica, que eles não tinham na Europa, como eles
conheceram nessa região, né, da qual habitavam os astecas. E vocês podem observar a imagem, vocês vê na imagem a figura do imperador e o povo, né, carregando esse imperador. Por quê? Porque ele tinha um poder divinizado, ele era muito importante, então as pessoas o tratavam como tal, né? Lembrando também que os astecas, eles eram politeístas, tá? Toda a sua tradição, no início da sua civilização, tem toda uma história, né? Um mito envolvendo, eles acreditavam muito nos deuses, né? Então, nessa busca por um lugar para eles fixarem, eles chegaram até o atual México e ali fundaram a capital, Tenochtitlan. É importante que depois, quando nós formos ver a questão do desaparecimento dessa sociedade, vocês vão perceber que eles também achavam, no momento da colonização dos europeus, que eles achavam que eram deuses também, porque está ligado muito à questão das divindades. E eles eram politeístas. Agora, vocês podem observar aqui também, nesse slide, que nós temos aí a agricultura dos astecas. Eles faziam ilhas artificiais chamadas de chinampas. O que eram essas ilhas artificiais? Eram canteiros, né, sobre a água, do qual eles plantavam muitos gêneros, tá? Do qual facilitava a economia e também a alimentação. Os astecas desenvolveram também um calendário bem complexo, baseado no ano solar, e possuíam 365 dias, né? E conhecido como Pedra do Sol, bem parecido com o nosso, né? 365 dias. E como eu disse, eles eram grandes guerreiros. O que destacavam os astecas é que eles dominavam outros povos, e isso rendiam a eles o quê? Tributos, e eles conseguiam como podemos dizer, tributos, ganhos para a sua sociedade. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os Incas, outra civilização importante e bem complexa também. Os Incas, eles tinham um imperador, era chamado de Inca, né, o Sapa Inca, e ele também era visto com poder teocrático, uma questão divinizada também. E eles não tinham nenhum problema de ser dominados por esse Sapa Inca, esse imperador, porque eles achavam que essa dominação era divina e eles iriam continuar submissos ao imperador Sapa Inca, porque tem essa questão teocrática, né? A questão dos deuses que eles acreditavam. Como que os Incas, né, eles estavam divididos? A organização social é bem parecida com a dos astecas. Nós temos a divindade do imperador. Então, o imperador é um ser divino. Abaixo do imperador, nós temos os altos funcionários, sacerdotes e chefes locais. Abaixo nós temos os camponeses, aqueles que trabalhavam. E na base dessa pirâmide, os escravizados, que eram bem parecidos também. Eram feitos, né, escravos devido às derrotas por guerra e também a questão das dívidas. Lembrando também que os Incas eram politeístas e eles desenvolveram um modo de agricultura um pouco diferente dos astecas, que já iremos ver. Os Incas, os camponeses, eles tinham que trabalhar nas terras. Essas terras pertenciam ao imperador, Sapa Inca. Então, eles tinham que prestar serviços nas terras do imperador. Eles trabalhavam a maior parte do tempo nessas terras e produziam para o imperador e também para toda a sociedade. Essa forma de trabalho era chamado de mita. Mita era um imposto cobrado na forma de trabalho. E eles também tinham comunidades chamadas de Ailu. Essas comunidades eram comunidades extensas, familiares, tá? Do qual tinha cada Ailu tinha o seu líder, o seu chefe. Observem na imagem os terraços. Esses terraços, gente, que eram degraus nas montanhas. Esses degraus favoreciam a agricultura. De que forma que favorecia a agricultura?
devido eles estarem em regiões montanhosas, eles precisavam adaptar a agricultura. Então, eles fizeram o quê? Degraus nas montanhas para facilitar essa agricultura. Eles plantavam, cultivavam nesses degraus, chamados de terraços, tá? Degraus nas montanhas, chamados de terraços para facilitar a plantação. E temos também aqui a mumificação, algo também que os incas, faziam. A mumificação, diferente dos egípcios, era uma mumificação feita na posição fetal, como vocês podem observar na imagem. E eles desenvolveram também uma forma de contar, marcar datas importantes e contar o tempo através do quipu, tá bom? Que eram nós. Os maias também foram importantes, porém com uma política descentralizada. Eles se dividiam em cidades-estados. Cada cidade-estado tinha um líder, tá? E esse líder governava de forma independente. É importante também falar que eles eram politeístas, mas o que aconteceu com os maias? Os maias desapareceram antes da chegada dos europeus. Como era dividida essa sociedade maia? Chefes guerreiros e administradores estavam no topo, porque eles tinham cidades-estados que eram divididas, independentes. Altos funcionários abaixo dos administradores. Tínhamos os camponeses também e os escravizados, que eram derrotados por guerra e dívidas, tá? Os maias, muitos pesquisadores ainda, estamos sem respostas, na verdade, devido à civilização. Sabe-se muito pouco sobre eles, mas sabemos que eles tinham um modo de vida cíclico, ou seja, era baseado em ciclos, Eles tinham um calendário com base de 52 anos, Aí iniciava outro ciclo e eles sabiam prever, por exemplo, eclipse, E eles baseavam tudo isso para utilizar na agricultura. E eram conhecedores de matemática, astronomia e tinham um calendário próprio também. Gente, o exercitando, vamos lá. Olha só, exercitando, nós temos aí a primeira questão. Relacione corretamente a localização apresentada da coluna da direita com os povos pré-colombianos citados na coluna da esquerda. Primeiro, civilização maia. Segundo, civilização asteca. Terceiro, civilização inca. Você vai colocar 1, 2 ou 3 na coluna direita, certo? Questão 2. A questão 2, a cultura maia, uma das mais importantes do mundo pré-colombiano, floresceu na região que hoje corresponde a qual dessas regiões? Letra A, Uruguai, Argentina e Sul do Chile. B, Paraguai e Bolívia. C, Brasil e Venezuela. D, norte da Guatemala, Belize, parte de El Salvador, Honduras e sudeste do México. E aí, pessoal, vamos lá? Pensando um pouquinho. Questão 1, marcou corretamente quem colocou 2, 3, 1, Ou seja, civilização asteca, região central do atual México, civilização inca da Colômbia e Argentina e civilização maia, península de Yucatán. Muito bem, quem acertou. E a questão 2, letra D, norte da Guatemala, Belize, parte de El Salvador, Honduras e sudeste do México. Gente, então, a nossa aula foi essa. Recapitulando, falamos sobre os povos pré-colombianos, tá? Um pouquinho sobre os povos pré-colombianos. Por hoje é só. Mais informações, mais conteúdo, acesse a plataforma Eduque, que está disponível todo o material dessa aula. Tchau, tchau e até a próxima!